Grupo 1. Em cada local da Terra, a energia solar disponível depende, entre outros fatores, da estação do ano e das condições meteorológicas. A figura representa um sistema de aquecimento de água que é constituído por um depósito, um coletor solar plano com uma cobertura de vidro e um fluido que circula num circuito fechado por convecção natural. E este fluido transfere energia como calor para a água contida no depósito. Vamos interpretar aqui o fenómeno. Então nós temos a radiação solar que incide no coletor, faz aumentar a temperatura do coletor. No coletor circula um fluido num circuito fechado, portanto, este fluido é sempre o mesmo. Significa que, para quem tenha um coletor solar em casa, a água quente não circula neste tubo. Portanto, este tubo serve apenas para transferir a energia do coletor para o reservatório de água. Portanto, o fluido chega cá ao coletor, aumenta a temperatura e entra no reservatório da água. E o próprio fluido arrefece porque vai transferir energia para a água. É claro que depois a água aquecida, depois nós podemos dar a utilização que quisermos. Considero que existe uma diferença significativa entre a temperatura da água que está na parte inferior e que está na parte superior do depósito. Compara a massa volúmica da água na parte inferior com a da parte superior. Olha, nós sabemos é que quando nós temos um fluido, o fluido distribui-se em função da sua densidade. Sendo que o fluido mais denso fica em baixo e o fluido menos denso fica em cima. Portanto, podemos dizer que a densidade da água na parte superior do depósito será inferior à densidade da água que está localizada na parte inferior do depósito. Ou seja, a água que está na parte superior é menos densa. Também é por esse motivo que a água, ao aquecer, fica menos densa e estabelece a tal corrente de convecção. Mas a resposta era só esta. A cobertura de vidro solar é qualquer coisa em relação à radiação visível e incidente e em relação à maior parte da radiação infravermelha. Portanto, imaginem o vidro do coletor solar. A radiação solar predominantemente visível deve atravessar o vidro, de forma a que o próprio coletor consiga aquecer. Ora, o que nós sabemos é que os objetos, quando aumentam de temperatura, emitem radiação, muita dela na gama do infravermelho. Se o vidro for transparente à radiação infravermelha, portanto, essa radiação será transferida para o exterior e o coletor está a perder energia sob a forma de radiação. Se o nosso objetivo é que o coletor transfira o máximo de energia possível para o fluido, portanto, nós queremos criar aqui uma espécie de um aprisionamento da energia. Portanto, nós devemos ter forma de deixar passar a radiação visível, mas não deixar sair a radiação de infravermelho. Portanto, o vidro do coletor deverá ser transparente ao visível e deverá ser opaco à maior parte do infravermelho. Portanto, só isto que aqui está. Ora, este processo que está aqui descrito, aqui no coletor, é muito semelhante ao que se passa no efeito estufa. No nosso planeta, nós temos, sobretudo, alguns gases. Nós destacamos sempre o dióxido de carbono. Imaginem a nossa atmosfera. A radiação solar atravessa a atmosfera e a energia, como a nossa atmosfera é predominantemente transparente à zona visível, portanto, a radiação passa. Mas depois a superfície da Terra emite infravermelho. Ora, os gases com efeito estufa são opacos, pelo menos a grande parte deste infravermelho. E, portanto, o nosso planeta recebe energia sob a forma de radiação, mas depois tem dificuldade em libertar a energia que é emitida pela superfície. E, portanto, o efeito do estufa é exatamente a retenção da radiação de infravermelho que é emitida pela superfície da Terra. Ora, temos um depósito que tem 120 kg de água ligado a um coletor plano com uma área de 4 metros quadrados, exposto à radiação solar, em média 8 horas por dia. Nas condições de exposição, a potência média da radiação solar incidente é de 5,1 vezes 10 elevado a 2 watts por cada metro quadrado. Ora, nós aqui estamos a falar da irradiância. Esta é a massa de água, esta é a área do coletor e este é o intervalo de tempo durante o qual o coletor recebe energia. A grandeza potência por unidade de área, ora, potência a dividir por área é equivalente a termos a energia a dividir pelo intervalo de tempo a dividir por área, portanto, isto será o equivalente a termos energia a dividir por intervalo de tempo e por área. Portanto, vamos fazer aqui cada uma destas análises. Quilowatt-hora é a unidade de energia. Portanto, aqui teremos apenas energia sobre área. Aqui temos energia, aqui temos intervalo de tempo e aqui temos área. Portanto, aqui temos energia vezes intervalo de tempo sobre área.
Na linha B, teremos kJ, que é energia. Segundo menos 1 significa que o segundo está no denominador. Aqui temos o intervalo de tempo e aqui temos a área. E finalmente temos kilowatt, isto é potência, por hora, não é kilowatt-hora. Aqui kilowatt-hora é energia e kilowatt por hora temos potência a dividir por intervalo de tempo e a dividir por área. Portanto, aqui temos potência sobre intervalo de tempo vezes área. Portanto, claramente, como o nosso objetivo é isto que cá está, portanto, a opção correta será a opção B. Vou chamar a atenção aqui para um pormenor. De vez em quando, a energia aparece referida na unidade de quilowatt-hora. Portanto, 1 kWh é outra forma de nós exprimirmos a energia sempre que o valor de energia é grande. E, portanto, o que é 1 kWh? 1 kWh corresponde à energia que seria consumida por uma máquina cuja potência é de 1 kW, se essa máquina transformar energia ao longo de 1 hora. Portanto, então nós temos aqui a potência e temos aqui o intervalo de tempo. Como é que eu posso converter kWh para joule? Portanto, 1 kWh corresponde a uma máquina de potência 1000 watt, quando funciona durante 3600 segundos. Portanto, 1000 vezes 3600 dá 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule. Portanto, esta é a conversão de kWh para joule. Agora diz, a temperatura da água contida no depósito aumenta em média 35 graus Celsius ao fim das 8 horas diárias de exposição do coletor à radiação solar. Determina o rendimento médio. Portanto, eu para determinar o rendimento tanto posso relacionar a energia útil e fornecida ou a potência. O mais fácil aqui, sem sombra de dúvidas, é trabalharmos já com a potência. Reparem, nós temos a irradiância e temos a área. São 4 metros quadrados. E, portanto, eu posso calcular o valor da potência que é fornecida ao painel, que é igual ao valor da irradiância vezes a área. A irradiância é de 5,10 ou 5,1 vezes 10 elevado a 2. A área é de 4,0. Portanto, isto dá 20,4 vezes 10 elevado a 2 em watt. Depois, se nós já temos a potência que é fornecida ao painel, nós podemos agora calcular a potência útil. Ora, vamos calcular a energia útil. A energia útil é a energia que efetivamente é utilizada para aumentar a energia interna da água. Neste caso é utilizada para aquecer a água, que é o MC vezes a variação da temperatura. A massa de água são 120 kg, a capacidade térmica máxima da água é 4180 e o objetivo é fazermos aumentar a temperatura 35 graus Celsius. Portanto, isto dará um valor próximo de 1,76. Eu vou fazer aqui nesta calculadora que é para depois transportar o valor. Temos 120 vezes 4180 vezes 35. Portanto, isto está perto de 1,76 vezes 10 elevado a 7. Joule. A potência útil será então igual à energia útil a dividir pelo intervalo de tempo durante o qual ocorre a transferência de energia. Então aqui teremos 1,76 vezes 10 elevado a 7 durante 8 horas, portanto temos 8 vezes 3.600. Aquele valor a dividir por 8 vezes 3.600 corresponde a cerca de 609,6 watts. E finalmente, calculamos agora o rendimento. Para calcularmos o rendimento, fazemos o coeficiente entre a potência útil, a potência fornecida, vezes 100. A potência útil serão então os 609,6. A potência fornecida será o 20,4 vezes 10 elevado a 2 vezes 100. Portanto, este valor a dividir por 20,4 expoente 2 vezes 100, portanto fica só aqui o 20,4. Portanto, dá aproximadamente 30. Refira-se que este rendimento para um painel é um rendimento que é bastante aceitável. Grupo 2. Uma esfera largada de uma certa altura cai verticalmente até atingir o solo. Na figura apresenta-se um esboço gráfico do módulo da velocidade da esfera em função do tempo.
desde o instante em que a esfera é largada até atingir o solo. Considera que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa, que é o modelo da partícula material. Portanto, o que é que eu consigo ver aqui? Consigo ver que, em módulo, a velocidade está a aumentar, então significa que, se o módulo da velocidade aumenta, eu passo a ter um movimento que é acelerado. Porém, se eu observar o declive deste gráfico, eu vejo que o declive do gráfico é um declive que é cada vez menor. Eu sei que o módulo do declive do gráfico corresponde ao módulo da aceleração, e se o declive diminui, então o módulo da aceleração diminui. Então, se o módulo da aceleração diminui, o movimento é acelerado, só que é acelerado não uniformemente. Porque se fosse uniformemente acelerado, o declive teria que ter sempre o mesmo valor. Okay? Agora diz assim: qual das opções pode representar a velocidade e a aceleração da esfera num dado instante durante a queda? Ora, se o movimento é acelerado, eu sei que a aceleração e a velocidade têm que ter o mesmo sentido. Como a esfera está a descer, então significa que a velocidade indica sempre o sentido do movimento, que é o sentido descendente, e a aceleração tem sentido da velocidade sempre que o movimento é acelerado, portanto será a opção D. Conclua-se a variação da energia cinética da esfera entre a posição em que é largada e o solo é maior, menor ou igual ao trabalho realizado pela força gravítica que nela atua nesse deslocamento. Apresente num texto estruturado e com linguagem científica adequada a fundamentação da conclusão que é solicitada. Primeira questão. Eu consigo ver que o módulo do declive do gráfico diminui. Se o módulo do declive diminui, implica que o módulo da aceleração diminui. Daqui posso concluir que o movimento não é uniformemente acelerado, e se o movimento não é uniformemente acelerado, significa que o movimento não é queda livre. Nós sabemos que no movimento de queda livre apenas atua a força gravítica. Ora, se não é um movimento de queda livre, que forças poderão estar cá aplicadas? Tenho a força gravítica, que é o peso, e necessariamente a única força que pode estar cá aplicada será a força da resistência do ar. Ora, tendo em consideração as duas forças que cá estão aplicadas, eu posso dizer o seguinte: a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante. Por outro lado, o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força gravítica mais o trabalho da força da resistência do ar. Logo, o trabalho da força da resistência do ar é um trabalho que é negativo, porque é um trabalho que é resistente, uma vez que a força da resistência do ar é uma força dissipativa. Ora, se o trabalho de força de resistência do ar é um trabalho negativo, então significa isto que o trabalho da força resultante é inferior ao trabalho da força gravítica. Pensemos isto de uma forma mais simples possível. Se o trabalho da força gravítica tiver um valor de x, se eu esse valor x adicionar um valor negativo, o resultado é algo que é menor do que x. Logo, o trabalho da força resultante é inferior ao trabalho da força gravítica. A consequência direta é que se o trabalho da força resultante é inferior ao trabalho da força gravítica, então a variação da energia cinética será inferior ao trabalho da força gravítica. Na questão 1.3 diz assim: considera o solo como nível de referência da energia potencial gravítica. Isto significa que a posição mais baixa é no solo, portanto o solo tem uma altura de zero. Qual das opções pode representar um esboço dos gráficos da energia cinética da esfera e da energia potencial gravítica do sistema em função da altura? Ora, nós sabemos que
a energia potencial gravítica é dada por m vezes o g vezes o h. Daqui retiramos que a altura e a energia potencial gravítica são grandezas que são diretamente proporcionais. Ora, a proporção direta entre a altura e a energia potencial está presente neste gráfico, Nos gráficos V e no gráfico C, com o aumento da altura, a energia potencial está a diminuir. Portanto, eu vou já excluir estes dois gráficos. Por outro lado, eu sei que neste sistema atua a força de resistência do ar. Como a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas, então neste caso será igual ao trabalho da força de resistência do ar. A força de resistência do ar é uma força dissipativa, o seu trabalho é um trabalho negativo, então significa que a variação da energia mecânica será uma variação negativa. E assim sendo, porque este é um trabalho da força do ar, é um trabalho dissipativo. Logo, se a energia mecânica está a diminuir, vamos imaginar o movimento. Nós temos o objeto que está a cair, no início, a energia potencial gravítica do início é igual à energia mecânica do início, então o objeto diminui o seu valor de energia potencial durante a queda, a energia cinética vai aumentar e no final da queda, toda a energia cinética será a energia mecânica no final. Ora, de facto, no primeiro gráfico, a energia mecânica final é inferior à inicial. Mas se repararem no gráfico D, seria uma situação compatível com a conservação da energia mecânica. Portanto, por esse motivo, este fica excluído, então temos o gráfico A. Outra esfera alargada de uma altura de 50 metros. Considero que a esfera pode ser representada pelo centro de massa e considero o solo como o nível de referência da energia potencial gravítica. Se a resistência do ar for desprezável, qual é em cada segundo o aumento do modo da velocidade da esfera? Ora, se a resistência do ar é desprezável, a esfera está numa situação de queda livre. Se a esfera está em queda livre, a aceleração será igual a g, portanto a velocidade irá aumentar 10 metros por segundo em cada segundo. Por esse motivo é que a aceleração é 10 metros por segundo quadrado. Reparem, olhem a pergunta. A velocidade aumenta em cada segundo quanto? Aumenta 10 metros por segundo em cada segundo. A força de resistência do ar, que atua na esfera, durante a queda, não é desprezável. Se a esfera chegar ao solo com uma velocidade de módulo 26 metros por segundo, a fração da energia dissipada será de... Então, nós temos a esfera que é abandonada de uma altura de 50 metros. Então nós dizemos que a energia mecânica do início é igual à energia potencial gravítica do início, que é igual a mg vezes a altura do início, portanto será igual a m vezes o g, que são 10, vezes 50, que é igual a 500 vezes m em joule. Por outro lado, no final da queda, a energia mecânica final será igual à energia cinética final. Isto será igual ao meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado. Portanto, teremos o meio da massa vezes 26 ao quadrado. Portanto, teremos 0,5 vezes 26 ao quadrado, que dá um total de 338. 338 vezes m. Então, a variação da energia mecânica será igual a 338 vezes m menos 500 vezes m. Ora, 338 menos 500 dá 162 vezes m. E agora, sim, vamos calcular a fração da energia dissipada. Vou só aqui retificar uma coisa, porque esta é uma variação negativa, não é? Porque é uma energia dissipada. A fração da energia dissipada será igual ao módulo da variação da energia mecânica sobre o valor inicial dessa energia mecânica. Portanto, teremos 162 vezes m a dividir por 500 vezes m. Portanto, isto está a 0,324. Portanto, a massa vai se simplificar. 0,324 será então a opção C.
num dado instante, o módulo da aceleração da esfera é de 6 metros por segundo quadrado. Nesse instante, a intensidade da força de resistência do ar é x% da intensidade da força gravítica. Determina o valor de x. Vamos imaginar, então, a esfera. Vamos imaginar a força gravítica exercida na esfera. E vamos imaginar a força de resistência do ar que se opõe ao movimento da esfera. Portanto, o que nós sabemos é que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Daqui retiramos que a força gravítica menos a força da resistência do ar será igual à massa vezes a aceleração. A força gravítica é igual a mg menos a força do ar é igual à massa vezes a aceleração. Daqui retiramos que a força da resistência do ar terá uma intensidade que é dada pela diferença de mg menos m vezes a. Portanto, teremos m vezes 10 menos m vezes 6, que dá um total de 4 vezes m. Isto diria em Newton. O nosso objetivo é calcular percentualmente qual é o valor desta força. Então, nós dizemos que se a força gravítica corresponde a 100%, a força de resistência do ar corresponde a x%. Vamos substituir pelos valores. M vezes o G, que são 10, corresponde a 100%. Então, 4M corresponde a x%, e este x será 4M vezes 100 sobre 10 vezes M, portanto, dará 40%. Portanto, será o valor de x. Ou seja, o x não é 40%, o x é apenas 40%. Atenção. Vamos para o terceiro grupo. Quando um sinal sonoro se propaga no ar, há variações de pressão em cada ponto. Na figura 3, está representado num certo instante uma determinada região do espaço em que se propaga da esquerda para a direita um sinal sonoro com um período de tempo. As zonas mais escuras são as zonas de compressão e as zonas mais claras são as zonas de rarefação. Portanto, só para recapitularmos, as ondas sonoras correspondem a sucessivas zonas de aumento e diminuição da pressão que resultam do facto das partículas do ar estarem a oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Se as partículas se aproximam todas de um ponto, nesse ponto o valor da pressão aumenta. Nos locais de onde as partículas se afastam, o valor da pressão diminui. Portanto, diz-me aqui que as zonas escuras são as zonas de compressão. Se eu tentar representar então aqui o gráfico, temos uma zona clara onde a pressão é baixa, uma zona escura onde a pressão é mais elevada. Pressão baixa, pressão mais elevada, pressão mais baixa, pressão mais elevada e assim sucessivamente. Qual das figuras seguintes pode representar um período e meio depois a mesma região do espaço e a mesma camada de ar? Portanto, se eu representar a periodicidade no tempo para o ponto P, ora, o ponto P neste instante inicial tem uma pressão elevada, passaríamos a ter uma pressão baixa, uma pressão elevada, uma pressão baixa, uma pressão elevada e assim sucessivamente. Portanto, nós temos a pressão no ponto inicial, aqui será um período mais tarde, e portanto um período e meio mais tarde, isto aqui será meio período, então o ponto P seria o valor mínimo de pressão. Ora, o mínimo de pressão é uma zona de rarefação, uma zona de rarefação neste esquema de cores é uma zona branca. Portanto, será aqui a posição A. A questão que se coloca é, ok, nós percebemos que é uma zona branca, mas por que não, então, este esquema? Pois, é porque as ondas são ondas que o próprio nome indica, onde há uma transferência de energia, mas não há transporte de matéria. Portanto, as partículas do ar, elas oscilam em torno de uma posição de equilíbrio, fazem alterar o valor da pressão, mas as partículas do ar não se movem numa dada direção e sentido. Ok? E, portanto, as partículas que estão no ponto P vão permanecer no ponto P. Portanto, será o esquema A. No exercício 1.2 diz: um sinal sonoro foi convertido num sinal elétrico, analisado no osciloscópio, cuja base de tempo estava regulada para meio milissegundo por cada divisão. Na figura está representada a imagem obtida. Verificou-se experimentalmente que, em determinadas condições, um pulso do mesmo som demorava
5,78 vezes 10 elevado a menos 2 segundos para percorrer 20 metros no ar. Determina o comprimento de onda. Ora, isto é mais ou menos simples de perceber. Nós temos o gráfico e nós conseguimos ver que o intervalo de tempo de uma oscilação completa, que é o nosso período, corresponde a 3 divisões. Portanto, nós sabemos que o período são 3 divisões, cada divisão corresponde, em termos da escala, a 0,5 milissegundo, portanto, 3 vezes 0,5 corresponde a 1,5 milissegundo. Por outro lado, nós sabemos que a velocidade da onda sonora, uma vez que o som é uma onda e tem velocidade de propagação constante, eu posso calcular pela expressão, vamos chamar ΔX, ΔT. Eu relembro que esta expressão é a definição da velocidade média. Porém, quando a velocidade mantém o valor constante, a velocidade média é igual ao valor da velocidade instantânea. Assim sendo, o valor da velocidade é o ΔX ou ΔT. O ΔX é o 20,0 e o intervalo de tempo é o 5,78 vezes 10 elevado a menos 2. E, portanto, nós agora, eu vou só calcular este valor, vou ficar aqui com o transporte na calculadora. 20 a dividir por 5,78 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, isto é uma velocidade de aproximadamente 346 metros por segundo. Agora, nós sabemos que a velocidade para as grandezas que nós queremos será igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Daqui retiramos que o comprimento de onda será igual ao valor da velocidade vezes o valor do período. Então a velocidade são os 346 metros por segundo e o valor do período era de 1,5 milissegundo. Portanto, será 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Logo, este valor vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 dá um total de cerca de 0,52 metros. Considera um feixe de luz muito fino, de luz laser, que é a radiação monocromática. Ora, chamaram a atenção para um pormenor. O índice de refração é uma propriedade dos materiais, mas também que depende do valor do comprimento de onda, da radiação. O que é que isso significa? Significa que, se um feixe for de luz policromática, por exemplo, luz branca, a luz branca é formada por radiações com muitos comprimentos de onda. E a consequência direta é que cada radiação vai ter um índice de refração diferente. Logo, nós vamos ter as radiações a serem refratadas para direções diferentes, ou seja, com diferentes ângulos de refração. Ora, se a radiação é monocromática, então só tenho uma única frequência e só tenho o mesmo material, a consequência direta é que o índice de refração só vai ter aquele valor. Temos a luz e o índice de refração é de 1,51. Então, quando o feixe de luz laser passa do vidro para o ar, o que é que se mantém constante? Ora, durante a propagação da onda na mudança de meio, não há alteração da frequência e do período, porque o período é o inverso da frequência. Portanto, mantém-se constante o período e a frequência. Nos esquemas seguintes está representado o trajeto de um feixe que incide na superfície de separação do vidro para o ar, segundo um ângulo de incidência 30 graus. Em qual dos esquemas estão representados os trajetos do feixe refletido e do feixe refratado? Ora, podemos excluir diretamente estas duas possibilidades. Isto porque nós conseguimos perceber que, se nós marcarmos aqui a direção normal, nas opções C e D, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão não são iguais. Portanto, nós sabemos que este ângulo e este têm que ser iguais, cada um deles igual a 30 graus, não é? De acordo com o exercício. Agora, o ângulo de refração, aqui é o complementar de 49, que é 41 graus. Aqui é o complementar de 41, que são 49 graus. Portanto, agora nós vamos aplicar a lei de Snell e fazemos N1 vezes o seno do ângulo no meio 1 é igual ao N2 vezes o seno do ângulo no meio 2. Portanto, o N1 é o N do vidro, cujo índice de refração é 1,51 vezes o seno de 30 graus. O N2 é o do ar vezes o seno do ângulo de refração. Daqui retiramos o valor do ângulo de refração. Portanto, o ângulo de refração será o inverso da função seno de 1,51
vezes o seno de 30 graus. E isto dá um total de 49 graus. Ora, se o ângulo de refração é de 49 graus, a opção correta será a opção D. Grupo 4. Ora, no grupo 4, o trabalho que está aqui em causa é o trabalho do picnómetro. E no trabalho do picnómetro nós determinamos a densidade relativa de um metal. Densidade relativa e densidade não é a mesma coisa. Ora, quando nós temos o termo relativo, vou-vos dar um exemplo, massa atómica relativa. A massa atómica relativa não tem unidade. A densidade relativa não tem unidade. A massa atómica relativa é um quociente de massas. É a massa de um átomo a dividir pela massa do padrão. A densidade relativa é um quociente de duas densidades. Então, a densidade relativa do material A em relação ao material B é igual à densidade ou massa volúmica do material A a dividir pela massa volúmica do material B. Neste caso, nós vamos determinar a densidade relativa do metal em relação ao líquido. E, portanto, nós vamos dividir a massa volúmica do metal pela massa volúmica do líquido. Agora, diz-se que faz-se a tarde da balança de modo a descontar a massa do vidro do relógio nas pesagens A e B, indica a incerteza de leitura da balança utilizada. Objetivamente, esta balança é uma balança que é digital, a tolerância de leitura é mais ou menos a menor divisão da escala, a menor divisão da escala está ali na ordem das milésimas e, portanto, será mais ou menos 0,001 grama. Explico como se pode obter a densidade relativa do metal constituinte a amostra a partir das determinações efetuadas. Portanto, aqui a questão é muito simples. A densidade calcula-se pelo quociente, a densidade relativa, pelo quociente entre duas massas volúmicas. Ora, eu sei que a massa volúmica se determina dividindo a massa de um material pelo volume que ela ocupa. Nesta atividade experimental, nós nunca fazemos a medição do volume. Portanto, como é que nós determinamos a densidade relativa se não estamos a medir, não medimos volumes? Então, o que nós fazemos é o seguinte. A densidade relativa do metal em relação ao líquido é igual à massa volúmica do metal a dividir pela massa volúmica do líquido. Ora, a massa volúmica do metal é igual à massa de metal a dividir pelo volume que esse metal ocupa. E a massa volúmica do líquido corresponde à massa do líquido a dividir pelo volume que esse líquido ocupa. Ora, se nós conseguirmos fazer com que o volume do metal e o volume do líquido que eu estou a considerar sejam iguais, então eu poderei simplificar os volumes. Como é que nós fazemos isso? Então, vou lá acima à figura. Entre as figuras B e C, há aqui um processo, um procedimento que nunca aparece descrito. Portanto, a ideia será, eu primeiro meço a massa do metal, depois estou a medir, na situação B, a massa do metal com o líquido, e depois eu vou colocar o metal no recipiente que contém o líquido, e, consequentemente, como o metal é mais denso, ele fica acumulado cá no fundo, empurra o líquido ao longo daqui da parte superior do picnómetro, e o líquido vai ocupar esta parte do picnómetro. Se vocês repararem na figura C, esse líquido que foi deslocado já não está presente. Portanto, o que é que nós fazemos? Com o papel científico, com o papel absorvente, nós vamos absorver o líquido de maneira a que o líquido volte a ficar aqui pelo nível de referência. Portanto, a massa de C é inferior à massa de B, porque de B para C eu já retirei o líquido que estava aqui acumulado no picnómetro. E então, eu posso dizer que a massa A é igual à massa de metal. A massa de B subtraída pela massa de C é igual à massa do líquido que foi deslocado pelo metal. E o que eu sei é que o volume de metal é igual ao volume do líquido que é deslocado. Ora, se o volume de metal, esta é que é a parte muito importante, se o volume de metal e o volume do líquido deslocado são iguais, então eu posso simplificar esta expressão
desde que na massa de metal eu considero a massa A e na massa do líquido eu considero a diferença da massa B e da massa C. Portanto, este é o processo. Eu estou a considerar aqui no denominador apenas a diferença das massas, porque este valor dá-me a massa do líquido que foi deslocado pelo metal e que, portanto, tem o mesmo valor do volume do metal. Pronto. E será esta a expressão que nós utilizamos. Depois diz assim: o valor da densidade relativa do metal constituinte a amostra, obtida experimentalmente, é 12,4. O valor tabulado da densidade relativa do metal é de 11,3. Qual das expressões seguintes permite calcular o erro percentual ou erro relativo que afeta o valor experimental? Ora, nós sabemos que o erro percentual é igual ao valor experimental menos o valor exato sobre o valor exato vezes 100, se nós apresentarmos em percentagem. Portanto, o valor experimental é 12,4, o valor exato, que é o valor tabelado, ou o valor verdadeiro, ou o valor teórico, é 11,3. Portanto, a opção correta seria a opção C. No quinto grupo, estamos agora a entrar na química, temos uma situação que é reversível e que está numa situação de equilíbrio. Portanto, nós conseguimos ver que temos uma situação de equilíbrio porque as concentrações até o instante T1 permanecem constantes, a partir do instante T2 também permanecem constantes. Diz-me que há uma perturbação que é realizada no instante T1. Reparem, a perturbação claramente foi o aumento brusco desta concentração. Depois há uma variação, esta substância vai-se consumir até atingir esta concentração e estas duas substâncias vão aumentar até atingirem a concentração no novo estado de equilíbrio. Se vocês repararem, durante a evolução para o estado de equilíbrio, eu tenho uma substância cuja concentração diminui e tenho duas substâncias cuja concentração aumenta. Eu daqui posso concluir uma coisa, é que se eu tenho uma a diminuir, eu tenho duas substâncias que estão a aumentar de concentração, o sistema está a evoluir no sentido inverso. Porque se evoluísse no sentido direto, eu teria duas substâncias cuja concentração diminuía e só uma que iria aumentar. Logo, a que se está a gastar é necessariamente o SO3, as substâncias que estão a formar serão o SO2 e o O2. E agora a questão é, quem é quem? Reparem que a quantidade ou a concentração da espécie 2 aumenta menos significativamente, nesta escala aumenta uma divisão, enquanto que da substância 3 aumenta duas divisões. Portanto, se nós prestarmos atenção aos coeficientes estequiométricos, o coeficiente estequiométrico do SO2 para o O2 é de facto de 2 para 1. Portanto, quando este sistema evolui no sentido inverso, por cada duas partes de SO2 que se formem, forma-se uma de O2. Consequentemente, a espécie cuja concentração aumenta menos significativamente será o O2 e a substância cuja concentração aumenta mais significativamente será o SO2. Portanto, permite-se concluir que no instante T1 se introduziu uma certa quantidade dos componentes. Vou chamar a atenção para um pormenor, que é, nós sabemos que a concentração é igual à quantidade sobre o volume. Portanto, eu para aumentar a concentração, tanto posso acrescentar quantidade como posso reduzir no volume. Porém, quando eu tenho substâncias no estado gasoso, se eu reduzir o volume, a concentração aumenta para todas as substâncias. Portanto, eu teria que ter um aumento de concentração para todas as substâncias. Como só tenho para uma substância, significa que só acrescentei uma substância. Agora, o gráfico permite concluir que a curva que corresponde ao SO2, nós já vimos que era a curva 3, e que no intervalo de tempo de 1 para 2 é favorecida a reação inversa. Portanto, 3 e inverso será a opção D. Temos uma mistura dos três gases em equilíbrio num recipiente fechado, cujo volume é variável a uma temperatura T. Introduziram-se 160,15 gramas de SO2 e uma certa massa de O2 com recipiente de 2 decímetro cúbico. Deixem-me só destacar aqui as informações importantes. No final, a concentração do SO3 é de 0,909. Determina a percentagem do SO2 que não se converteu em SO3. Então vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a quantidade inicial de SO2.
que será igual à massa a dividir pela respectiva massa molar. A massa são 160,15, a massa molar é o 64,06, isto deverá andar próximo de 2,5, deixa-me confirmar. 160,15 a dividir por 64,06. Portanto, 2,5 mol. Isto é o que eu tenho no início. Agora, eu sei que a quantidade de SO3 que se formou será igual à concentração vezes o volume. A concentração é 0,909, o volume são 2 decímetro cúbico, portanto isto está a 1,818 mol. Se nós prestarmos atenção à estequiometria desta equação, os coeficientes estequiométricos para o SO2 e para o SO3 são iguais. Portanto, eu posso dizer que quando gasto 2 mol de SO2, obtenho 2 mol de SO3. De SO3, a quantidade obtida é de 1,818. Então, aqui de SO2 terei gasto X. E este valor será 1,818 mol. Qual é a quantidade de SO2 não gasto? Será igual à quantidade inicial, que é 2,5, menos 1,818. Portanto, isto será 0,682 mol. Agora, 2,5 menos então o valor, que é 1,818, dá-nos o 0,682, mas nós não queremos a quantidade que não se gasta, nós queremos a fração. Portanto, a fração de SO2 não gasto será igual à quantidade que não se gastou, que é 0,682, sobre a quantidade inicial, que era 2,5, e estará um total de... Desculpem, isto é de 0,27. Deixa-me confirmar o valor. A percentagem do SO2 não gasto será então igual ao 0,27 vezes 100, que dá 27%. Agora, há aqui um pormenor que diz assim: para alterar a percentagem da conversão do SO2 em SO3, pode-se variar a temperatura ou variar o volume. Para aumentar a percentagem da conversão do SO2 em SO3, ora, vamos interpretar aqui o nosso gráfico. Nós temos aqui o sinal ΔH, que é negativo, o que significa que a reação é uma reação que é exotérmica. A reação exotérmica é favorecida pela diminuição da temperatura. Por outro lado, se nós formos fazer contabilização da quantidade de espécies gasosas, aqui temos 2 mais 1, que são 3 mol, ali temos 2. Nós já sabemos que o sistema evolui no sentido de diminuir a quantidade de espécies gasosas sempre que a pressão aumenta. Portanto, eu devo diminuir a pressão, devo diminuir a temperatura e devo aumentar a pressão. Ora, como é que se aumenta a pressão? É diminuindo o volume. E, portanto, nós, para aumentarmos a percentagem de conversão, devemos diminuir o valor da pressão e diminuir o valor do volume, ou seja, aqui a diminuição do volume é para aumentar a pressão. Ok? Então, diminuir a temperatura e diminuir o volume. Considera uma amostra que tem 10 cm cúbico de SO2, O2 e de SO3, o número total de moléculas. Portanto, o número total de moléculas é igual à quantidade total vezes a constante de Avogadro. A quantidade total será igual ao volume sobre o volume molar vezes a constante de Avogadro. O volume é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 3. O volume molar são 22,4 e a constante de Avogadro 6,02 vezes 10 elevado a 23. Portanto, dos valores que cá estão, o único que pode estar certo será este. Grupo 6.
o ácido clorídrico é um ácido forte e o ácido acético é um ácido fraco. Bem, quando me dizem que eu tenho um ácido forte e que tenho um ácido fraco, qual é a única coisa que eu sei? É que o ácido forte é uma espécie que reage completamente e o ácido fraco não reage completamente, reage parcialmente. Então, se nós temos duas soluções com o mesmo pH, a única possibilidade é eu ter o ácido fraco mais concentrado. Porquê? Porque vamos supor que apenas uma parte da percentagem do ácido fraco se vai converter em íons H+, ou íons H3 ou mais, como preferirem. Então, se o número total de íons H+, formado vai ser o mesmo em cada um dos ácidos, a consequência direta é que no ácido mais fraco, onde a conversão não é total, eu vou ter que gastar mais ácido. E, portanto, a concentração do ácido mais forte tem que ser inferior à do ácido mais fraco. Portanto, a opção correta será a opção B. No exercício 2, diz: uma solução 1 de ácido clorídrico tem uma concentração que é o dobro da solução 2 do mesmo ácido. Agora são duas soluções de ácido clorídrico. Uma amostra da solução 1 e da solução 2 com o mesmo volume são tituladas com hidróxido de sódio, mas agora as concentrações de hidróxido de sódio são diferentes. Uma é C e a outra tem 4 vezes esse valor. Considere que os volumes VB1 e VB2 são os volumes titulantes gastos, até o ponto de equivalência. Qual é a relação entre esses volumes? Então, o que é que eu sei? Uma vez que a reação é HCl com o NaOH formará H2O e depois os íons Na+, e Cl-, o que eu daqui consigo perceber é que a estequiometria é de 1 para 1 em qualquer uma das reações. Então significa que se a quantidade gasta de ácido é igual à quantidade gasta de base, então eu posso dizer que a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume de base. E isto acontece porque a estequiometria é de 1 para 1. Atenção que esta forma de resolução, esta expressão do CAVA igual a CBVB, não deve ser utilizada diretamente nas questões de desenvolvimento. Porquê é que eu vou utilizar aqui esta estratégia? Porque a melhor estratégia para resolver um exercício em que me dão várias variáveis que se relacionam entre si é fazer o quociente entre todas as grandezas. Então digo assim, a concentração do ácido na situação 1 vezes o volume do ácido na situação 1 sobre a concentração do ácido na situação 2 vezes o volume do ácido na situação 2 será igual à concentração da base na situação 1 vezes o volume de base na situação 1 e a concentração da base na situação 2 vezes o volume de base na situação 2. Pronto, e agora vamos começar aqui a simplificar. No enunciado diz-me que os volumes dos ácidos vão ser titulados, ok, são soluções de igual volume. Se o volume dos ácidos é igual, portanto aqui já posso simplificar. Sei que a concentração do HCl em 1 é o dobro da situação 2. Portanto, aqui vou colocar 2 vezes a concentração do ácido na situação 2 e aqui é a concentração do ácido na situação 2. E já posso simplificar. Depois também sei que a concentração da base na situação 1 é CB e na situação 2 é 4CB. Portanto, aqui vou colocar CB vezes o volume de base na situação 1, 4 vezes a concentração de base vezes o volume de base em 2. Então, vou simplificar aqui. E a conclusão será que o volume de base em 1 é igual a 2 vezes, 4 vezes o volume de base em 2. Portanto, isto dá 8 vezes o volume de base na situação 2. Portanto, será a opção C. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético que contém também vestígios de outros componentes. O grau de acidez do vinagre pode ser expresso pela massa de ácido acético em gramas, que é dissolvida em cada 100 cm cúbicos. Portanto, esta questão que de vez em quando induz o pessoal aqui em erro é tão simples quanto isso. Nós queremos determinar a massa de ácido que há em 100 cm cúbico de vinagre. Suponham que a questão dizia apenas: nós temos esta concentração e determina a massa do soluto que há em 100 cm cúbico. É só isto.
Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade do ácido acético, que é o CH3COOH, multiplicando a concentração pelo volume. Portanto, 1,3 vezes 100 são centímetro cúbico, vou passar para decímetro cúbico, expoente menos 3. Portanto, isto vai dar 0,13 mol. A massa do CH3COH será igual à quantidade vezes a massa molar, 0,13 vezes 60,06. Ora, isto estará próximo de 7,8 gramas. Pronto, terminou o exercício. É a massa que há em 100 centímetros cúbicos. Okay? Para determinar a percentagem em massa do ácido acético a partir do grau de acidez do vinagre, então, a percentagem em massa, preciso de calcular a massa do ácido, do CH3COOH, portanto eu já calculei, preciso ainda de calcular a massa total da solução. Portanto, se nós estamos a calcular para cada 100 centímetro cúbico, nós sabemos que a massa da solução, se eu conhecer o volume, eu posso determinar multiplicando a massa volúmica pelo volume. Portanto, o volume eu já o tenho, são os 100 centímetros cúbicos, preciso da densidade. Portanto, preciso da massa volúmica do vinagre, que será o A. A molécula CH3COH pode ser representada através da notação de Lewis, por aquilo que lá está. Quantos elétrons de valência ligantes existem na molécula? Ora, os elétrons de valência ligantes são os traços. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. Portanto, temos 16 elétrons ligantes. No exercício 5, o acetato de prata pode ser sintetizado através da reação do ácido acético. Na tabela estão registados os valores da solubilidade por cada 100 gramas de água. Dissolvem-se 12 gramas de acetato em 1 kg de água a 40 graus Celsius. A solução é aquecida, evapora-se metade do solvente, portanto só fiquei com 500 gramas de água, e a solução é arrefecida até 20 graus Celsius. Calcula a massa de sal que está precipitado. Portanto, esta é a situação inicial e aqui terei a situação final. Vamos a cálculo. Primeiro, apesar de não ser estritamente necessário, eu quero ter a certeza que aquelas 12 gramas estão todas dissolvidas. Então digo assim, se em cada 100 gramas de água, e eu consigo, isto para 40 graus Celsius, e eu consigo dissolver 1,43 gramas de sal em 1000 gramas, eu serei capaz de dissolver X, que dá 14,3 gramas. Ora, 14,3 é maior que 12 gramas. Portanto, 12 gramas é a massa total que se encontra dissolvida. Por outro lado, quando a temperatura passa para 20 graus e a massa do solvente passa para 500 gramas, nós dizemos assim, à temperatura de 20 graus Celsius, se a cada 100 gramas de água eu consigo acrescentar e dissolver 1,05 gramas de sal, então, em 500 gramas de água, eu consigo dissolver X, e este X dá um total de 5,25 gramas de sal. Questão, eu tinha dissolvido um total de 12 gramas, agora só consigo manter dissolvido um total de 5,25 gramas, e a pergunta que se coloca é qual é a massa que vai deixar de estar dissolvida, portanto, qual é a massa precipitada. Logo, a massa de precipitado que vai formar será igual à massa que estava inicialmente dissolvida, menos a massa que continua dissolvida, que será o 5,25, portanto, isto dá um total de 6,75 gramas.